Vamos começar nosso estudo bíblico hoje, dia 28 de novembro de 2024. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, voltamos a ti nosso coração. Amém. Senhor, nós queremos declarar que precisamos de ti. Amém. Precisamos receber a tua palavra em nossos corações. Amém. Senhor, abençoa o nosso estudo. Amém. Dirija todas as coisas, Senhor. Amém. Dirija a nossa vida. Amém. Nós queremos ter um viver que agrade o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. abençoe todos que estão aqui. Amém. Abençoe a todos que acessarão pelo canal do YouTube também. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós precisamos de Ti. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Estamos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, exatamente quando Paulo e Barnabé sobem para Jerusalém para tratar da questão da situação dos judaizantes que foram até Antioquia, da Síria, e falavam para aqueles cristãos que eram dos gentios que eles precisavam circuncidar-se para ser salvo. Isso é algo totalmente contrário ao Novo Testamento, a obra do Senhor no Novo Testamento. Isso é algo que é um ensinamento falso, né? Então eles subiram para Jerusalém, reuniram com os irmãos ali de Jerusalém, os presbíteros e os apóstolos, foram bem recebidos, tal. E agora nós estamos aqui. É bom a gente retomar aqui do capítulo 15, versículo 1 em diante, e depois a gente vai para frente, tá? Só para a gente contextualizar melhor aqui. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, nós já falamos na semana anterior com respeito ao ensino dos apóstolos no Novo Testamento, a questão de não anular a graça de Cristo, não anular a obra do Senhor por meio de obras do Antigo Testamento, e que basta crer no Senhor que nós somos justificados e salvos. Não precisa cumprir as exigências do Antigo Testamento. Mas o que acontece aqui é que tinha em Jerusalém alguns que eram da seita dos fariseus. Eles abraçaram a fé e eles queriam continuar seguindo os costumes da lei de Moisés, continuar observando essa lei de Moisés e ensinar isso para os gentios. Isso é algo que realmente tem que ser rebatido, não pode ser aceito. Hoje, a igreja, ela é composta de todas as pessoas, sejam gentias, sejam judias, circuncidadas, que foram circuncidadas anteriormente, ou que não foram. Eles fazem parte da igreja porque o Senhor aboliu a lei na forma de ordenanças, tá certo? Então,
lá em Efésios nós já vimos que o Senhor fez de ambos os povos um só. Então na igreja nós somos um, não tem mais antecedente judeu nem antecedente gentil, somos nova criatura em Cristo Jesus. E aí, o problema é que esses não abandonaram a bagagem antiga, o conceito antigo que eles aprenderam, eles não abandonaram. O próprio Paulo era também um fariseu. Ele foi um fariseu. Ele era rígido quanto a seguir a lei de Moisés e ele até mesmo fez o quê? Perseguiu a igreja por causa de tudo isso. Mas, no momento em que ele se converteu, ele abandonou tudo isso. Então eu queria ler para vocês Filipenses capítulo 2. Na verdade, capítulo 3, a partir do versículo 2. Eu disse para vocês que essa situação dos judaizantes era recorrente, era algo que perseguia o Paulo. Então Paulo pregava o evangelho para os gentios, tal, daqui a pouco iam lá os judaizantes querendo falar que tinha que circuncidar, tinha que seguir os preceitos judaicos, né? Então Paulo sempre teve essa perseguição, vamos falar assim, esse estorvo na obra que ele fazia. Mas no capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, ele fala de uma maneira forte aqui, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que ele fala falsa circuncisão? Porque a circuncisão verdadeira é a circuncisão espiritual. Na cruz, a nossa carne foi tratada, tá? Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E ele dá testemunho da sua própria experiência. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, então Paulo era circuncidado? É. Mas ele falou que agora é que ele era da circuncisão porque adorava a Deus no Espírito, tá? E não confiava mais na carne. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então veja, Paulo também tinha sido um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, aqui é importante, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o que Paulo estava falando? Agora, tudo aquilo que era da antiga aliança, eu era fariseu, eu era zeloso, eu era guardador da lei, eu fui circuncidado, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas eu não conhecia a Cristo. Agora eu conheço a Cristo. E por causa da excelência, da sublimidade, da superioridade de Cristo com relação a tudo mais, ele considera tudo como perda.
como refúgio para ganhar a Cristo. Aqueles fariseus que queriam passar isso para os outros, parece que eles não queriam perder. Eles não queriam abandonar. Esse foi um grande problema deles. Eles ainda queriam conservar a justiça própria. Como ele fala aqui, a justiça própria que procede de lei. Essa justiça já era, isso já não funciona mais, mas agora é mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 10. Só para a gente concluir esse texto aqui. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo abandonou tudo isso, mas aqueles da seita dos fariseus que se converteram, eles ainda não queriam abandonar. Pelo contrário, eles queriam propagar isso e que mesmo os gentios tinham que fazer isso. Versículo 12. Vou continuar aqui. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algo importante que ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, tem coisa boa? Tem também. Tem coisa ruim? Tem também. Esquece. Agora temos algo para frente. Amém. Então, para frente está a nova aliança. Para frente está tudo que Cristo realizou por nós, para nós vivermos na graça de Cristo. Para que nosso viver seja pela fé. Irmãos, quando falamos de viver pela fé, é viver pelo Espírito. É viver pela vida de Deus que entrou dentro de nós. Não é por uma lei exterior, mas é por uma vida interior. Amém. Isso é superior a tudo. Amém? E Paulo abandonou essa velha vida de fariseu e agora ele quer ser achado em Cristo. Amém. E é isso que também nós queremos ser achados, amém, em Cristo. Então vamos olhar para frente e caminhar para frente, né? Amém. Aleluia. Voltando para Atos 15, vamos ver o que está acontecendo aqui nessa reunião. Vou ler para vocês os versículos de 6 até o 21. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aleluia. Vamos ficar um pouco aqui nas palavras de Pedro. Estavam reunidos ali os presbíteros, que são irmãos da liderança local de Jerusalém, e os apóstolos, Pedro,
João e outros apóstolos que tinham a obra regional, internacional, universal para fazer. Então eles não eram apenas figuras locais, tá certo? No versículo 7 fala que houve grande debate ou discussão. Às vezes a gente pode entender isso de maneira negativa, né? Acho que virou uma bagunça. Mas não é necessariamente assim. O que quer dizer é que todos tiveram a oportunidade de expor, de falar com liberdade, tá? E aí o Pedro tomou a palavra e explicou. Irmãos, vocês sabem, eu tive uma experiência. Lembra da experiência de Pedro? Capítulo 10 de Atos. Do casa de Cornélio, lembram disso? Do lençol que ele viu, tal. Então Pedro, ele foi comissionado por Deus para abrir a porta do reino dos céus para os judeus e também para os gentios. E nessa ocasião do capítulo 10, foi que ele teve aquela visão e ao mesmo tempo Cornélio teve a visão dos anjos lá para mandar alguém chamar Pedro. Pedro foi até a casa de Cornélio e ali na casa de Cornélio falando a palavra, eles foram circuncidados? Não. Eles ouviram a palavra e receberam o Espírito Santo. Amém. Essa é a experiência. Ali os gentios receberam pela primeira vez o Espírito Santo. Pedro, quando volta, não sei se os irmãos lembram da sequência, alguns vão perguntar para Pedro, você entrou na casa de gentios? Lembram disso? E ele tinha levado o irmão junto com ele, que deram testemunho. Ele entrou, ele contou, né? E claro, os irmãos falaram, foi isso mesmo que aconteceu. Ele foi lá e falou a palavra e eles receberam o Espírito Santo, como nós recebemos, eles também receberam o Espírito Santo. Receberam pelo crer. Ouvir e crer. Então, essa é a graça de Deus. Esse é o Evangelho que nós recebemos, né? Pedro, então, ele fala, não tem distinção. Do mesmo jeito que nós recebemos o Evangelho, agora eles recebem. Não tem por que pregar que eles precisam ser circuncidados. Aqui no 10 ele fala assim, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Certo? Lembrando aqui que esse assunto está sendo tratado em Jerusalém, lembra por quê, né? Porque esses judaizantes eram irmãos de Jerusalém. Não é porque a igreja em Jerusalém é matriz ou coisa assim, tá? 11. Mas cremos, olha, reforçando, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos pela graça. Esse é o reforço, esse é o ponto. Graça. Graça é de graça. Certo? Você crê, você recebe. Como nós recebemos o Senhor? Não fizemos obra nenhuma. Ouvimos a palavra, nosso coração foi tocado, compungido, e abrimos nosso coração, abrimos nossa boca e falamos, eu quero esse Jesus. Pronto, recebemos a vida de Deus. Simples, né? E era para isso que houve toda aquela situação do Antigo Testamento, para chegar nessa situação. Agora chegou nessa situação, estão querendo voltar para trás? É um retrocesso, né? Isso não pode acontecer. Irmãos, nós vamos para frente. Amém. Versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então Pedro falou, ele tomou a palavra, é isso mesmo que ele devia fazer, ele precisava expor que realmente
não precisa fazer mais nada. E agora Paulo e Barnabé deram testemunho que eles passaram em terras gentias, os gentios ouviram a palavra, Deus confirmou a palavra, fazendo sinais, prodígios, tal, no meio dos gentios, como também aconteceu no meio dos judeus, certo? Depois, versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, Tiago, vamos lembrar, quem que é esse Tiago aqui? Irmão de Jesus, não é o irmão do João, filho de Zebedeu, tá certo? É irmão de Jesus. Quantos irmãos Jesus tinha? Vários. Tiago, Judas, fala de mais algum lá, e várias irmãs também. Então esse Tiago era irmão de Jesus, tá? E ele era proeminente ali, era um líder ali em Jerusalém. E ele falou, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, já do Antigo Testamento, como está escrito. Então, veja só, ele aplicou a palavra do Antigo Testamento para essa situação. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Irmãos, é uma palavra muito boa. Tiago está pegando lá no livro de Isaías e está transportando aqui para a situação atual, está aplicando aqui na situação atual. Perdão, é Amós, livro de Amós, tá? No versículo 19, aí ele fala uma coisa. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Essa palavra está de acordo com o que o Pedro falou, não está? Está de acordo. Agora tem um mas aqui. Entra um mas. Não vamos perturbar, tal, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, aqui algumas coisas ele achou que seria bom escrever algo para que os gentios não praticassem. Eu pergunto, isso aqui não seria normal para quem crê? Sim. Tirando aqui a questão da carne de animais sufocados e do sangue, que ainda era algo da questão dos judeus, o resto seria normal, os gentios se absterem, tá? Ele colocou aqui essa questão da carne de animais sufocados e do sangue, que é algo, vamos falar, peculiar aos judeus. Até hoje tem uma maneira de que eles fazem para matar, né, abater um boi, um animal para comer. Então eles têm lá o método de tirar todo o sangue, tal. Mas, na verdade, isso até os gentios fazem assim, né? Bom, enfim. Essa carta, ela não afeta, vamos falar, não afeta o propósito ou a graça do Senhor Jesus. Afeta? Não. Mas ela, aqui no entender de Tiago, eu entendo assim, ela dá uma equilibrada para os judeus também não ficarem, como se diz, para ficarem apaziguados, né, com relação aos gentios lá.
Veja, essa questão de contaminação nós vimos há pouco tempo na carta de Paulo aos Coríntios, né? Não vos associeis com os ídolos, tudo mais. Isso é algo que Paulo realmente pregava. Relações sexuais também, fornicação, tudo mais, isso aí também não deve ser praticado, né? Mas vamos lá. Aí no 21 ele fala assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Eu entendo aqui, ele está falando, em muitas cidades tem as sinagogas. Os gentios podem crer e pode, em certo sentido, escandalizar os que ouviram Moisés até agora. Ele quis agradar todos. Ele quis agradar, ele quis fazer um meio termo ali, agradar tanto os judeus quanto os gentios, sem discriminar de vez a prática dos gentios, mas também trazendo algo para agradar os judeus religiosos. Tá bom? É isso que ele quis. Vamos ver o que aconteceu, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, ficou bom para eles. Vamos mandar então Paulo e Barnabé, vamos mandar também Judas e Silas. Lembrando sempre que não é aquele Judas, tá? E Silas para ir junto com eles lá, para serem representantes da igreja em Jerusalém, para dizer que nós estamos concordes, está tudo certo. Versículo 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Amém. Então essa era a carta, a partir do versículo 23 até o versículo 29, é a carta que foi enviada. Quem levou, então, Paulo e Barnabé, que foram enviados para Jerusalém para resolver a questão, e alguns representantes dos irmãos de Jerusalém, Judas e Silas. Ok? Importante que no 28 ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Na verdade, irmãos, é importante que tudo pareça bem ao Espírito Santo. Amém. Tá? Então isso trouxe paz, isso trouxe alívio. Vamos ver daqui a pouco. Isso trouxe alívio, graças ao Senhor. Então, essa questão, graças ao Senhor também, eles estavam falando aqui. Esses homens falaram coisas sem nossa autorização. Então, essas coisas que eles falaram era parte do ensinamento dos apóstolos?
Não. Era algo que saiu deles mesmo, da ideia deles. Tá certo? Então isso ficou bem claro. Amém? Versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ai, graças ao Senhor. Não precisa circuncidar. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, Judas e Silas, que também falavam, que também ministravam a palavra do Senhor, estando ali também tiveram a oportunidade de encorajar os irmãos e fortalecer os irmãos. E aqui fala, consolaram com muitos conselhos e os fortaleceram. Versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então agora já desfrutamos da presença de vocês aqui, lemos a carta, está tudo alegre, tudo feliz, tal. Não sei depois de quanto tempo, vocês podem ir embora. E aí, versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então Silas voltou? Não. Silas ficou ali. Por quê? Por quê? Nós vamos ver. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que interessante aqui também, né? Paulo e Barnabé, eles pregaram a palavra, ganharam bastante experiência, não ganharam? Passaram por bastante cidades, pregaram o evangelho, muitos se converteram. E agora estão também pregando, ensinando ali em Antioquia. Mas não é só eles. Percebe aqui? Com muitos outros. Pode ser que até o Silas aqui já estava lá também ajudando, né? Porque ele fez isso, foi relatado aqui com Judas ali. Então Silas também podia estar lá. Mas aqui fala muitos outros. Ou seja, tem muitos que têm a oportunidade também de profetizar, de ensinar, de pregar. O quê? A palavra do Senhor. Amém? Não é judaizar, não é pregar a circuncisão, mas é a palavra do Senhor. Amém. Versículo 36. Alguns dias depois, agora entra uma questão complicadinha, tá? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então Paulo queria ir com Barnabé, visitar as mesmas cidades, passar por onde eles tinham pregado a palavra, os irmãos estavam ali, para ver como que os irmãos estavam passando, qual era a situação dos irmãos. Versículo 37. Muito bom, né, esse coração, né? Cuidar dos irmãos. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Agora, 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então aqui teve um desentendimento. Eu não acho justo. Não, vamos levar o João Marcos de novo. Ele cresceu, ele já consegue acompanhar agora, já passou um tempo, já desmamou. Vamos levar ele. O Paulo não achou justo. Quem está certo? Quem está errado? Barnabé em querer dar mais uma oportunidade para João Marcos? Ou Paulo
falando que não é justo levar aquele que os abandonou. Agora eu pergunto para vocês, quem que está certo? Não, não sei. Quem está certo, Terezinha? Bom, não é uma questão de certo ou errado, né? Cada um tem seu motivo, cada um tem sua razão, mas o fato é o problema que houve aqui. Vamos lá. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença. Olha, Paulo e Barnabé, homens experimentados, homens chamados por Deus, tal, mas entre eles houve tal desavença que vieram a separar-se. Senhor Jesus. Só por conta dessa questão? Por conta dessa questão. Eles vieram a se separar. Ou seja, não chegaram num consenso. Nós vamos sem ele, não, sem ele nós não vamos. Então, o que nós temos que fazer? Separar. Cada um por seu lado, né? Cada um por seu lado. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O Barnabé, ele era de Chipre, né? Ele era um levita de Chipre. E ele pegou o Marcos e navegou para Chipre. Foi o começo da viagem que eles fizeram, lembra? A primeira viagem. Então Barnabé foi para aquele lado, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Muito bem. Irmãos, é difícil falar se tem algum certo ou errado aqui. O João Marcos, ele é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele é o que também ficou ajudando Pedro por um bom tempo. E ele também foi companheiro de Paulo depois. Tá certo? Então, ele foi reabilitado, de certa maneira, para ser um cooperador, para ser um ajudante, para ser alguém que foi usado pelo Senhor. E aqui ele partiu com Barnabé. Nós não temos agora o foco nessa viagem de Barnabé com Marcos. O foco da Bíblia fica em Paulo. Isso é um indício de que Paulo estava certo? Isso é um indício de que o Espírito Santo queria relatar as experiências de Paulo. Então nós temos que ganhar com aquilo que o Espírito Santo quer relatar. Mas nunca vamos esquecer que o Marcos foi usado também. Tá bom? Paulo chamou ele, não foi Paulo que chamou ele Depois, depois? lá, quando ele escreve para os Colossenses, ele fala de Marcos. A gente pode ver isso mais tarde. Ficou tudo bem entre eles. Ficou tudo bem, não? Depois ficou tudo bem entre eles e tal. Mas o que eu queria dizer? Silas foi com Paulo. Silas, que não tinha nada a ver com a história, né? Aparentemente. Ele desceu lá só para entregar a carta, ter uma comunhão com os irmãos lá e voltar para Jerusalém. Mas alguma coisa atraiu Silas a ficar em Antioquia. Talvez o procedimento dos irmãos da igreja em Antioquia, tal, o viver deles ali. Não ia aparecer nenhum judaizante no novo? Não sei. Então, aí o Silas foi atraído a ficar ali. Eu queria dizer o seguinte, irmãos. Às vezes, o Espírito Santo faz arranjos que não está no nosso radar, que não está na nossa percepção. Mas o Espírito faz um arranjo e aquilo é usado
na obra do Senhor. Silas foi um grande companheiro de Paulo. Algumas cartas que Paulo escreve, coloca Silas como coautor. Silas também é chamado de Silvano, tá bom? Então, Paulo e Silvano, tal, os irmãos. Entenderam? E eu quero dizer com isso o seguinte, tudo está na mão do Senhor. Amém. O Senhor é que está regendo. Então, às vezes, pode acontecer problemas nessa esfera, né? Entre Paulo e Barnabé. Irmãos, deixa na mão do Senhor. Amém. Tem certas coisas que quem vai cuidar é o Senhor. Amém. E nós só devemos entender o seguinte, o Senhor fala assim, eu vou edificar minha igreja. Amém. Amém? Amém. Claro, o Senhor vai usar homens. Vai ter problemas? Vai. Irmãos, vai ter problema até a volta do Senhor. O inimigo não está parado, o inimigo não está inativo, o inimigo é atuante. E muitas coisas podem acontecer, muitas coisas vão acontecer ainda, mas em nosso coração, irmãos, nós devemos ter confiança que o Senhor vai completar a boa obra. Amém. Amém? Amém. Então, o que nós vemos aqui é, no meio de uma situação negativa, alguns falando falsos ensinamentos, pregando a circuncisão, isso deu ensejo a uma comunhão, isso deu ensejo a uma conversa, né, um alinhamento entre os irmãos, entre igrejas também, né, no caso, e houve paz entre os irmãos, depois com a carta, eles ficaram aliviados, tal, tiveram comunhão, mais comunhão, teve mais um probleminha aqui entre Paulo e Barnabé e tudo mais, mas o Senhor continua a sua obra. Amém? Então é isso, irmãos. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisinha mais aqui para falar com os irmãos. E aí, na verdade, aqui tem o início, a segunda viagem apostólica, né? Ou missionária, como alguns queiram, de Paulo. E Paulo, ele aí está saindo com Silas e ele vai agregando pessoas, sabe? Paulo é uma pessoa agregadora, ele vai trazendo pessoas para perto dele também, para serem cooperadores do Evangelho. É assim que nós devemos agir também. Não fazer as coisas isoladamente, mas sempre com irmãos. Isso é algo bastante saudável. Amém. Amém? Então hoje nós ficamos por aqui, irmãos. Pelo que nos consta, semana que vem nós vamos ter o último estudo bíblico do ano e depois retomaremos em 2025. Amém. Amém. Deus abençoe.